Boa tarde, pessoal. Primeiro me confirma se o som tá bom, se o som da gravação tá bom, né? Porque agora eu tô gravando a aula, tá? Pra gente começar. Beleza, tá ok. Ok, fechou. Então vamos. Ó, a parte 2 de eletrodinâmica, a gente vai trabalhar o conceito de potência, que era para ter trabalhado no sábado passado, mas em função daquele problema que eu tive na mesinha, a gente teve que cancelar essa aula. Então eu vou fazer uma repassada na teoria. Eu não sei se todo mundo chegou a assistir aquele vídeo. De todo modo, vou falar da teoria, vou desenvolver a teoria. A teoria é bem rápida, não tem nada de muito especial. A questão vem mais nos exercícios mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir a teoria em duas partes. Primeiro, eu vou trabalhar o conceito de potência relacionado à eletricidade, e depois a gente entra na parte da potência de resistores, tá? E aí depois a gente faz os exercícios. Então, bora lá. Aqui. Opa. Bom, vamos falar de potência primeiro. Quando eu defino potência, é muito comum a gente associar potência com energia. E, de fato, potência tem relação com energia, mas não só com energia, né? Durante a parte da eletrodinâmica, sobretudo, a gente aprendeu que quando um aparelho elétrico está ligado, a gente vem falando de resistores até aqui, né? Quando o resistor está ligado, o que ele faz é transformar energia elétrica em calor. A corrente elétrica percorre o resistor. Os elétrons, ao entrarem no resistor, eles vão atritar na estrutura do resistor e esse atrito vai gerar o calor, certo? Então, o resistor, ele é um aparelho que consome energia, certo? Então, eu vou definir a potência elétrica, né? Vamos chamar de potência elétrica, como sendo o quanto de energia ele consome, consumida, num certo intervalo de tempo. Aqui que está a sacada do negócio. Num certo ΔT. Né? Para a gente entender um pouco melhor a ideia de potência, vamos imaginar uma situação que não tem a ver com eletricidade. Imagina que eu queira levantar um peso. Então, eu tenho aqui um peso, ó, tá? E eu vou levantar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ok? Eu vou levantar um peso. Quando eu levanto um peso, eu preciso gastar energia para fazer isso, certo? Só que imaginem que eu vou fazer isso de duas situações. Primeiro, eu vou pegar o peso e vou levantar ele uma certa altura, só que de maneira bem vagarosa. Eu demoro bastante para levantar esse peso. E para isso eu gasto uma energia. Numa outra situação, eu vou pegar o mesmo peso, vou levantar ele à mesma altura, só que eu vou fazer isso mais rápido. Se eu pegar o mesmo peso e levantá-lo na mesma altura, eu estou gastando a mesma energia. Só que eu posso gastar essa energia de maneira rápida ou de maneira devagar. E é justamente aí que mora a história da potência. A potência não é necessariamente o quanto eu gasto de energia, mas o quanto eu gasto de energia a cada segundo. Tudo bem? No sistema internacional de unidade, a potência é dada, a energia é dada em joule e o tempo é dado em segundo. Certo? Então, a unidade que a gente trabalha de potência é joule por segundo, que é o que a gente chama de watt. Watt. Então, exemplo. Você vai comprar um chuveiro e aí, lá na embalagem do chuveiro, está escrito assim, ó, potência.
igual a 4.000 watts. 4.000 watts. O que isso quer dizer na prática? Que a cada 1 segundo, o chuveiro, ou o aparelho que a gente esteja trabalhando, ele consome uma energia de 4.000 joules. É claro, né, pessoal, que quanto mais tempo o chuveiro fica ligado, mais energia ele vai consumir. Então, um aparelho que tem potência alta não é necessariamente um aparelho que consome muita energia. O que um aparelho de potência alta faz é consumir energia rapidamente, né? Nas nossas residências, nós temos aparelhos de potência extremamente alta, em que a gente poderia citar como aparelhos de potência muito alta os chuveiros, os ferros de passar roupa, torradeira, os aparelhos que esquentam, né, muito. Eles são aparelhos que têm potência muito alta, porque eles precisam gerar muita energia por segundo. O ar-condicionado também é um aparelho que tem uma potência bastante alta. E, por outro lado, a gente tem aparelhos de potência muito baixa, que são as lâmpadas, em geral, televisão, computador, videogame, esses aparelhos que funcionam, mas não gastam muita energia, tá? Então, a gente tem potência de tudo quanto é tipo. Uma coisa importante é que, se potência é energia por tempo, isso quer dizer, então, que a energia gasta por um aparelho é igual à potência dele multiplicado pelo tempo. Então, se você quer saber quantos joules de energia um aparelho gasta, o que você faz? Você pega a potência dele, que é dada em watt, e multiplica pelo tempo que ele funciona em segundos. Basicamente, essa é quando a gente paga uma conta de energia, a conta que a gente tem que fazer é basicamente essa. Tá, você quer saber quanto que uma lâmpada gasta de energia? Pega a potência dela e multiplica pelo tempo que você está fazendo ela funcionar, tá? É importante lembrar, então, que joule é watt vezes segundo, tá bom? Só que aqui eu preciso fazer uma observação para vocês. Joule, de fato, é uma unidade de energia, certo? Joule é uma unidade de energia. Só que quando você pega uma conta de luz, acabei de jogar minha conta de luz fora, já tinha pago ela, senão eu ia mostrar para vocês aqui. Peraí, tá aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho. Eu estava pensando no lixo. Peraí. Ah, não tá aqui. Não tô achando. Tá aqui. Eu já rasguei ela. Quando a gente pega uma conta de energia, se você pegar uma conta de energia na sua casa. Opa, peraí, que eu acho que eu apertei aqui. Tô me acostumando com essa tela ainda, com essa mesa. Quando a gente pega uma conta de energia e olha o valor dela, do quanto você gastou de dinheiro e o quanto você consumiu de energia, existe uma unidade de energia chamada quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Cuidado, e quilowatt-hora não é quilowatt por hora. Isso é outra coisa. Não existe quilowatt por hora. O que existe é quilowatt-hora, tá? Isso aqui é uma unidade de energia. E eu consigo mostrar para vocês por que essa unidade é desse jeito. O que acontece? No nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa residência, a gente tem aparelhos de tudo quanto é potência, como eu falei para vocês. Em geral, os aparelhos que mais consomem energia são aqueles que ficam mais tempo ligado e aqueles que têm maior potência, certo? Então, a gente tem o chuveiro, que é 4.000 watts,
O ar-condicionado também é uns 3.000, tá? Você tem a geladeira também tem uma potência bem alta e ela fica ligada há muito tempo, tá? Então, o que que os caras fizeram? Se eu for calcular a energia que eu gasto durante um mês inteiro, que são 30 dias, e colocar o valor na conta em joules, o valor vai dar enorme, vai dar muito cheio de zero. Então, o que que os caras fizeram? Criaram uma unidade de energia que seja mais confortável para a gente expressar grandes quantidades gastas, que é o quilowatt-hora. Tá? Como é que eu chego nessa energia em quilowatt-hora? Bom, se energia, veja, se energia é a potência multiplicada pelo tempo, o que que os caras fizeram? Vamos criar uma unidade de energia expressa da seguinte maneira: energia é igual a potência vezes tempo, certo? Tá. Nessa unidade de energia, que eu vou chamar de quilowatt-hora, a potência sempre vai ser dada em quilowatt e não em watt. E o tempo sempre vai ser dado em hora. E aí você tem o quilowatt-hora. Então, por exemplo, imagina que você está lendo um texto e apareça a seguinte informação, ó, energia, energia, pode falar que eu estou te lendo aqui, tá? Igual a, Não, é que eu ia falar assim, aquele número que fica no medidor é então em quilowatt-horas, o que consumimos o exa- quê? De energia. exatamente, exatamente. O que que o cara faz, na verdade? Ele vai lá no mês e aí tem um número lá, 1.439. No mês seguinte, ele vai lá e olha o valor. Tem lá 1.728. Ele faz a diferença daquele valor. E aí você sabe exatamente a conta quanto você gastou naquele mês, tá? Por exemplo, o que que é uma energia de 400 kWh? É uma energia equivalente a um aparelho de 400 kW de potência funcionando durante uma hora. Ou você pode pensar que a energia de um aparelho de 200 kW de potência funcionando durante 2 horas. Ou a energia de um aparelho de 100 kW de potência funcionando durante 4 horas. Entende? Então, a energia dada em quilowatt-hora é justamente uma potência multiplicada por um tempo. Só que a potência não está em watt, ela está em quilowatt. E o tempo não está em segundo, ele está em hora. Tá? Beleza? Uma coisa interessante da gente fazer, e eu acho que é super ilustrativo para explicar para vocês por que que eu não uso Joule, é a transformação de quilowatt-hora para Joule. Quer ver? Vamos escrever aqui assim, ó. Transformando transformando 1 kWh em Joule. Gente, é muita coisa. Quer ver? Quanto vale 1 kWh em Joule? Bom, 1 kWh é igual à potência de 1 kW funcionando durante uma hora. Não é isso? Isso seria 1 kWh. Agora, como é que eu transformo isso para Joule? Eu transformo isso para Joule. Gente, o Joule não é watt multiplicado por segundo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que 1 kWh é igual. Ao invés de eu escrever 1 kW, eu escrevo 1.000 watts. 1 kW são 1.000 watts. Multiplicado por uma hora. Uma hora são quantos segundos? 3.600 segundos.
Entenderam? Perceberam? O que que eu fiz? Eu peguei as unidades e voltei elas para o sistema internacional. Então, eu vou dizer que 1 kWh. Opa, um kk não. Eu vou dizer que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado à sexta watts vezes segundo. Só que watt vezes segundo não é joule? Então eu posso dizer que 1 kWh é igual a 3,6 10 à sexta joules. Ou seja, cada 1 kWh de energia que nós consumimos equivale a 3,6 milhões de joules. 3,6 milhões. É joule pra caramba. Agora, imagina, por exemplo, você colocar na conta de luz esse valor. Ah, o consumo mensal, 439 milhões de joules. Vai vir um monte de zero. Então, é uma questão de adequação de unidade, tá? Fazendo uma comparação com coisas que a gente conhece, pessoal, é a mesma coisa que você expressar a distância da Terra até a Lua em milímetros. Fica um valor muito desproporcional. Se eu quero falar, por exemplo, de uma distância grande, eu uso uma unidade grande. Ou, por exemplo, você vai expressar a massa de um caminhão em miligramas, vai vir com muitos zeros. Então, por uma questão de adequação, a gente tem só uma mudançazinha de joule para quilowatt-hora. Tudo bem? Tem muitos exercícios aqui nos exercícios de sala que a gente vai fazer aqui. A gente vai presenciar algumas situações em que o famoso exercício da conta de luz, tá? Eu vou pedir para vocês tirarem print, eu quero mostrar para vocês um exemplo. Tira print dessa página aí, gente, por favor, desse slide, para a gente pegar aqui um exemplo da teoria aqui. Opa, perdão. Ah, peraí, gente. Ai. Esse é o único problema dessa mesa, ela é muito sensível. Aí. Pronto. Vamos lá. Olha só. Coloquei aqui um pedacinho de uma conta de luz. Ó. Isso aqui está no débito automático. Isso aqui está no débito automático. Ó. Na conta de luz, tem uma parte lá, na conta de energia, o consumo que você faz durante o mês, ó. Tá vendo? Maio, abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro de 2015. E aí o cara vai colocando aqui os valores em quilowatt-hora, tá? E aqui o valor a pagar. Vamos dar uma olhada aqui na questão, ó. Abaixo apresentamos parte de uma conta de luz de uma residência. Nessa parte destacamos o histórico de consumo em quilowatt-hora e o preço da energia elétrica consumida no mês de maio de 2016, incluindo os impostos PIS, COFINS e ICMS. Tá. Item A. Qual é o preço médio do quilowatt-hora, de 1 kWh? Então, vamos lá. Quanto custa 1 kWh? Item A. Bom, se a gente olhar aqui no histórico, peraí, aqui. O cara gastou 404 kWh de energia. E por isso ele pagou 267,74. Então, 404 kWh custaram 267,74 reais e 74 centavos. Quanto custa 1 kWh? X. Já acrescido dos impostos, né? Já acrescido dos impostos. 267,60, 74
dividido por 404. Dá aproximadamente 67 centavos, 66 centavos de real. Tá? Na conta de luz, depois se vocês tiverem curiosidade, vejam, vem o valor dos impostos, tá, gente? E vocês vão ver que vai incidir bastante imposto no valor. Então, na verdade, o valor do quilowatt-hora, ele não é exatamente esse que a gente calculou. Esse já está acrescido aí dos impostos. Você tem aí uma média de 20, 30% de imposto, é super caro, tá? Beleza? P. Qual é o preço da energia elétrica? Peraí, tem B. Qual é o preço da energia elétrica consumida durante um banho de 15 minutos, sabendo-se que a potência do chuveiro que ele utilizou é de 6.000 watts? Então, quanto custa um banho de 15 minutos? É isso que ele quer saber. Bom, vamos calcular a energia. Eu quero a energia em quilowatt-hora. Então, vejam só. A potência está em watt. Eu vou botar ela na conta em quilowatt. E o tempo está em minuto. Eu vou colocar ele em hora. Certo? Então, eu vou ter a seguinte conta. Potência, energia é igual a potência vezes tempo. Então, a energia é igual a 6 quilowatts, que são 6.000 watts, né? Multiplicado por 15 minutos. Gente, 15 minutos é um quarto de hora. Veja se faz sentido. 15 minutos é um quarto de hora, ou 0,25 da hora. Tá bem? Então, a energia que você gasta em um banho é de 6 vezes um quarto, que dá 1,5 quilowatt-hora. Tá bom? Agora eu vou fazer o que com esse valor? Eu vou multiplicar ele por 66 centavos, que é o valor do quilowatt-hora. Certo? Então vai ficar 1,5 vezes 0,66, dá quase R$ 1, dá 99 centavos. Tá? Dá 0,99 centavos. Centavos. Bom, beleza. C. Uma lâmpada incandescente. São perguntas que podem aparecer, tá? Relacionadas à conta de luz. Então, tipo exercício 3 em 1 aí. Uma lâmpada incandescente tem potência de 60 watts. Quantas horas essa lâmpada deve ficar ligada para consumir a mesma energia que o chuveiro elétrico nas condições do item B? Então, o chuveiro, ele gasta isso aqui, ó, de energia em 15 minutos. Tudo bem? Ele quer saber quanto tempo a lâmpada tem que ficar ligada para gastar a mesma energia. Tá? Você tem dois caminhos para fazer a questão, gente. Você pega um caminho seria pegar essa energia e fazer a conta com a lâmpada. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal. Se você perceber isso, você consegue fazer a questão mais rápido. Quer ver uma coisa? O que que o exercício quer que a gente faça? Ele quer que a energia gasta pela lâmpada seja igual à energia gasta pelo chuveiro. É isso? A energia gasta pela lâmpada tem que ser igual à energia gasta pelo chuveiro. Só que energia é potência vezes tempo. Então eu vou abrir essa conta. Eu vou falar aqui a potência da lâmpada vezes o tempo que ela fica ligada é igual a energia do chuveiro, potência do chuveiro, vezes o tempo do chuveiro.
E agora eu vou desenvolver. Vamos desenvolver essa conta. Potência da lâmpada, 60 watts, vezes. Tempo da lâmpada, não sei, igual. Potência do chuveiro. Gente, o chuveiro, a potência dele é 6.000 watts. Ou seja, a potência dele é 100 vezes maior que a da lâmpada. Percebem isso? A potência dele é 100 vezes maior que a da lâmpada. Agora, gente, se a potência dele é 100 vezes maior que a da lâmpada, quer dizer que a lâmpada tem que ficar 100 vezes mais tempo ligada para conseguir compensar essa diferença. Então, ó, eu vou escrever aqui vezes o ΔT do chuveiro. Ó, eu cancelo o 60 com 6.000, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 100. Então, eu chego à conclusão que o tempo que a lâmpada tem que ficar ligada é igual a 100 vezes o tempo do chuveiro, que é 15 minutos, né? Então, o ΔT da lâmpada é igual a 1.500 minutos. Tá? Beleza? 1.500 minutos, vixe, vai dar tempo pra caramba. Se eu pegar 1.500 e dividir por 60, dá 25 horas, gente. 25 horas. Tipo, se você deixar a lâmpada ligada 25 horas, é a mesma coisa que tomar um banho de 15 minutos. Tá? Por isso que na conta de luz, a maior parte do valor que você paga é basicamente pelo banho e pelo ar-condicionado, né? Que são aparelhos de muita potência. Então, um aparelho de muita potência, mesmo que ele fique pouco tempo ligado, ele vai acabar gastando muita energia, tá bom? Beleza? Então, são esses tipos de perguntas que costumam aparecer quando o exercício trabalha com a ideia de conta de energia, tá? Teve uma época que o Enem cobrava quase todo ano. Depois deu uma sumida nesse assunto. Bom, beleza? Podem tirar print, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos trazer esse conceito de potência, né? Porque aqui a gente está tendo uma ideia mais geral de potência, a gente focou mais na questão da energia relacionada com a potência, tá? E nas unidades. O que a gente vai fazer agora? Vamos trazer isso para a eletrodinâmica. Vamos falar de potência de resistor. Aqui, peraí. Opa. Aqui. Aqui. Potência elétrica e potência nos resistores. Gente, o que acontece? Vamos imaginar um resistor elétrico. Estou desenhando aqui uma molinha que é um resistor elétrico. Tá? Aqui. Esse resistor ele tem uma resistência R e ele vai ser ligado numa diferença de potencial que eu vou chamar de U. A gente vai falar de potência em dois momentos. Aqui na parte de resistores, que a gente está meio que encerrando, né, a parte de resistor, e depois quando a gente for estudar gerador, nós vamos voltar a falar de potência, tá? Que é importante a gente ter uma clareza da seguinte coisa. Num circuito elétrico, o resistor, ele consome energia. Então, quando eu falo da potência de um resistor, eu estou falando da potência de consumo. É uma potência de consumo. Só que o gerador, ele gera energia para o sistema. As pilhas e geradores, eles vão gerar energia. Então, quando a gente for trabalhar com gerador, vai aparecer o termo potência gerada. Tudo bem?
Então é muito importante que a gente entenda de quem eu estou calculando essa potência. Ah, eu estou calculando a potência, nesse caso aqui, né, de um aparelho que está consumindo energia. Essa potência no resistor, o pessoal costuma chamar de potência dissipada. Por que que ela é chamada de potência dissipada, gente? Porque o resistor, ele transforma energia elétrica em calor, que é o famoso efeito Joule. E, gente, calor na física é considerado uma energia perdida. O que que é uma energia útil na física? É uma energia mecânica que você serve, que você usa para, sei lá, fazer alguma coisa se movimentar. Mas toda vez que um aparelho gera calor, porque ele esquentou, a gente vai dizer que essa energia é uma energia perdida, né? Eu estava até discutindo com o pessoal lá no presencial. Embora num chuveiro, o que eu quero é calor, né? Se você liga um chuveiro, você quer que ele gere calor. Mas do ponto de vista da eletricidade, calor é energia dissipada. Então é muito comum você ouvir o termo calcule a potência dissipada no resistor, tá bom? Então, vamos lembrar do seguinte, né? Quando você liga um gerador, o que que o gerador faz? Ele manda uma corrente elétrica para o circuito. Opa, perdão. Ele manda uma corrente elétrica para o circuito. Essa corrente atravessa o resistor e circula pelo sistema, certo? Só que vamos lembrar lá da eletrostática, maledeta. O gerador, gente, ele produz campo elétrico no fio. Ele produz um campo elétrico no fio, certo? E qual é a função de um campo elétrico? A função de um campo elétrico é empurrar a carga de prova. Puxa, Maria, peraí, calma, calma, calma. Meu Deus, peraí, gente. Meu, essa mesa aqui é bala, velho. Você respirou nela. Calma aí. Aqui. Ó, que doida. Pode nem encostar nela. Aqui. Eletrostática, credo, né? Ô, gente, um campo elétrico, ele, ele faz o quê? Ele empurra os elétrons pelo fio, né? Quando a gente representa o polo positivo do polo negativo de um gerador, o que a gente está mostrando aqui é como se fosse um campo elétrico no fio. O que que o campo elétrico faz nos elétrons? O campo elétrico exerce uma força na carga de prova. Quem são as cargas de prova nesse caso? São os elétrons. Então, o campo elétrico vai empurrando o elétron, empurra outro 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 elétron. Se o campo elétrico exerce uma força numa carga de prova, significa que o campo elétrico exerce trabalho. Então, a- e nesse processo de exercer trabalho, o que que o campo elétrico está fazendo? Ele está transformando energia potencial em energia cinética. Ele está transformando EPOT em energia cinética. Então, a gente pode dizer que a potência elétrica no resistor é igual ao trabalho da força elétrica dividido pelo tempo. Potência elétrica é o trabalho
dividido pelo tempo. Quantos joules o campo elétrico consegue transformar a cada segundo? Só que lá da eletrostática, ainda da eletrostática, como é que eu calculo o trabalho de uma força dentro do campo? Q vezes U. Essa formulinha aqui, a gente viu no final da eletrostática, quando a gente estava estudando o trabalho do campo elétrico. Toda vez que um campo elétrico exerce trabalho numa carga, o trabalho que ele exerce nessa carga é igual a Q vezes U, onde U é DDP. Então eu posso dizer, na eletricidade, que a potência elétrica é igual a Q vezes U dividido pelo ΔT. Tudo bem? Só que, o que é Q sobre ΔT? O que é Q sobre ΔT, gente? Alguém lembra? Qual a grandeza elétrica que pode ser definida como carga sobre tempo? Corrente, ampere, exato. Então eu posso dizer, veja se você concorda comigo, que a potência elétrica no resistor é igual a I vezes U, famoso π. A potência elétrica no resistor é igual a I vezes U, π. Pronto, acabou. Então quer dizer, se você conhece a DDP, se você conhece a corrente, você calcula a potência no resistor. Observa nessa fórmula, gente, que a corrente e a potência são diretamente proporcionais. Ó, quanto maior a corrente que passar no resistor, maior é a potência dele, tá? Percebam isso, porque isso vai funcionar para o chuveiro, tá? Pode falar. Eu não tô entendendo direito isso da potência dissipada, elétrica, gera calor. Eu tô com dúvida nisso. O que um resistor faz? O que um resistor faz? Qual a função de um resistor? Por que ele chama Ah, resistor? ele resiste à corrente? Sim. Como que ele Interessante. resiste? Como que ele resiste? Como que ele faz para resistir à corrente? Os Ai, elétrons, nossa. os elétrons não passam dentro dele. Quando os Sim. elétrons passam dentro dele, eles geram atrito. Ah, Portanto, ele esquenta. O entendi. resistor, se você pensar, por exemplo, num chuveiro, como é que o chuveiro consegue esquentar a água? A corrente passa por dentro do resistor, o resistor esquenta, e à medida que ele esquenta, ele vai esquentar a água que passa por dentro dele, né? Lembra daquela aula que a gente discutiu sobre isso? Que os aparelhos que esquentam são resistores. Ferro elétrico, torradeira, grill, churrasqueira elétrica, todos esses aparelhos que esquentam, eles só esquentam por causa do atrito. Então eu posso dizer que o resistor ele dissipa a energia, porque calor é uma energia perdida, tá? Então quando você ouvir falar em potência dissipada, você está sempre associando a potência que um aparelho está gastando, porque ele está esquentando. Potência dissipada, ela está associada a aparelhos que esquentam, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, tomar bastante cuidado com o termo dissipar. Por quê? Sempre que ele falar de potência de resistor, porque o que vai acontecer na semana que vem? Vai aparecer potência dissipada, potência gerada, potência útil, potência recebida. Vai aparecer 4 nomes de potência. Então, talvez agora, você fala, mano, mas por que ele está falando sobre dissipada, do nada? Porque na semana que vem eu vou ter que diferenciar as potências. Eu vou ter potência gerada, potência útil, potência recebida e potência dissipada. Então, sempre que você ouvir falar em potência dissipada, o que você tem que associar a esta palavra? São resistores que estão gastando aquela energia, tá? Então, a gente poderia
usar como sinônimo de potência dissipada, potência em resistor. Tá? É nesse lugar que a gente está tentando chegar. Tudo bem? Bom, outra coisa. Beleza. Outra coisa importante. Potência é diretamente proporcional à corrente. Então, se eu aumento a corrente no resistor, ele gasta mais potência. Ele vai gastar mais joules por segundo. Essa fórmula, o famoso π, ela tem variações. Variações do π. Como assim variações, Danilo? Existem outras formas de você escrever o π. Lembrando, né, gente, só por desencargo de consciência, que quando eu falo em potência igual a I vezes U, a corrente, o I está em ampere e o U está em volt, certo? Lembra que, vamos colocar aqui, lembrar que num resistor, U igual a RI, certo? U igual a RI. Tá. Se U é igual a RI, o que eu posso fazer é pegar essa fórmula aqui e substituir no π. E substituir no π. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui a primeira variação que seria potência elétrica ou, né, potência dissipada, aquilo que eu estava falando agora há pouco com a Líbina, potência dissipada é igual a I vezes, no lugar do U, eu escrevo isso, ó, RI. Tá vendo aqui, ó? U igual a RI. Então, você também pode calcular a potência de um resistor com a fórmula potência igual a R vezes I elevado ao quadrado, o famoso π quadrado. P igual a RI ao quadrado. Observa que por essa fórmula, a potência continua sendo diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior a potência gasta pelo resistor. Tudo bem? Eu posso também criar uma outra variação da fórmula da potência elétrica. Você pode usar qualquer uma delas, tá, gente? Você pode usar qualquer uma delas que eu estou trabalhando aqui. Ó, potência igual a I vezes U, que é a fórmula mestre, digamos assim. Potência igual a RI ao quadrado. Ou eu posso escrever que a potência é igual a... No lugar do I, eu vou colocar U sobre R. Veja se faz sentido isso. Pega o URI aqui, ó, e isola o I. I igual a U sobre R. Então, no lugar do I, eu ponho U sobre R vezes U. E aí eu tenho a terceira variação aqui, a segunda variação. Potência igual a U ao quadrado sobre R. Tá? Então, eu tenho o π, o π quadrado e o π. Beleza? Para resistor, gente, você vai usar qualquer uma delas. Quando a gente for estudar gerador na semana que vem, a coisa vai ficar delicada. Eu não vou poder usar qualquer uma delas, não. Vai depender da potência que eu estou calculando. Tá? Como eu disse agora há pouco aqui, vai ter potência gerada, vai ter potência recebida, vai ter potência útil, aí vira um caos. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com essas três potências. Tudo bem? Beleza? Gente, a teoria é isso, tá? Antes da gente fazer os exercícios, eu queria só... Vou pedir para vocês tirarem print e eu queria discutir o estudo de caso do chuveiro. Vamos falar um pouquinho do chuveiro. Então, tira print aqui, por favor. Opa, perdão. Aqui. Beleza? Tá. Agora eu quero vir para essa tela aqui. Como funciona a chave do chuveiro? Tem vários exercícios, né? Eu trago essa discussão para a aula de teoria, porque tem vários exercícios que falam sobre chuveiro, chave verão, chave inverno, troca resistor de chuveiro, enfim. Então, ó, aproveitando o ensejo, né, que surgiu aquela dúvida da história da potência dissipada, ô, gente,
O que é um chuveiro? Um chuveiro é um resistor. Ele é um resistor, tá? Ele funciona para fazer a água esquentar. Então, se ele é um resistor, você há de convir comigo que o chuveiro está ligado, ele está ligado numa DDP. Geralmente os nossos chuveiros estão ligados em 220 volts. Tá? E aqui ele tem uma resistência R. Tá? O chuveiro, de maneira geral, embora os chuveiros de hoje em dia sejam mais modernos, né, eles têm uma chave verão e inverno. Na verdade, o chuveiro tem 3 chaves, né? Verão, inverno e desligado, que é quando a água sai gelada, né? Então, como funciona o modo verão e o modo inverno? Modo verão e modo inverno. Tá. Você abre a torneira e a água passa. No modo verão, eu quero que a temperatura da água não varie tanto. Eu quero que a variação de temperatura da água seja pequena. Faz sentido? Eu não quero esquentar muito a água. Oxe, tá dando bug aqui. Enquanto que no modo inverno, eu quero que a variação de temperatura seja alta. Quero esquentar bastante a água, certo? Então, de maneira prática, o que eu quero é que o chuveiro trabalhe com potências diferentes. Eu quero que o chuveiro trabalhe com potências diferentes. Então, eu quero que o chuveiro, no modo verão, tenha uma potência baixa, e eu quero que no modo inverno ele tenha potência alta. Beleza? Tá. Só que para o chuveiro, P igual a U vezes I, P igual a U quadrado sobre R, e P igual a RI ao quadrado. Certo? Uma coisa muito importante para entender a questão do chuveiro é pensar que tem uma coisa no chuveiro que nunca muda. Não importa se o chuveiro está ligado no modo verão ou no modo inverno, tem uma coisa que não muda. O que não pode mudar, o que não muda no chuveiro, gente? Não importa como ele esteja. Tá no modo verão, tá no modo inverno. O que não muda nele? A voltagem. É a voltagem. Ele está sempre ligado no 220. Você não tem como trocar o chuveiro de tomada. Então eu posso dizer que o U dele é constante. Tudo bem? Então, Oi? tenho uma dúvida. Essas fórmulas de potência elétrica, se elas são todas iguais, como que eu vou usar elas tipo, em contextos diferentes? Como que eu vou saber qual delas usar? Se vira. Você vai usar de acordo com a. Na verdade, Naju, você vai perceber e você vai usar a fórmula de acordo com o que o exercício vai te dar de informação. Tá Se ele bom. te der o U e o I, eu uso o PUI. Se ele me der o U e o R, eu uso o PUR. Não tem. Vocês vão perceber, gente, que não tem diferença. Não tem diferença. Nenhuma delas, elas são, como você mesmo falou, elas são equivalentes. Não tem que se preocupar. Ah, olhei lá na foto, o que que ele me deu? Puta, ele me deu a resistência, ele me deu a corrente, eu vou usar o π quadrado. A questão não é o qual você vai usar, vocês vão perceber isso. A questão é entender o enunciado. Né? Por incrível que pareça, a coisa não vai pegar a fórmula. As fórmulas são só essas 3 aí. A questão é a situação em si.
tá? Nesse caso aqui, por exemplo, como é que eu poderia pensar? Fala, bom, a tensão é constante. Tudo bem. Um pouquinho. Se a tensão é constante, como é que eu vou fazer o chuveiro funcionar em potência maior ou menor? Eu vou mudar a corrente do chuveiro. Quando a gente liga modo verão e inverno, a gente está mudando a corrente, pessoal. P não é igual a U vezes I? E U é constante? Então, se eu quiser fazer o chuveiro trabalhar com potência baixa, se eu quiser fazer o chuveiro trabalhar com potência baixa, a corrente tem que ser baixa. Se eu quiser fazer o chuveiro trabalhar com potência alta, a corrente tem que ser alta. Tudo bem? Só que aí temos um outro problema. Como é que eu consigo regular o chuveiro para fazer ele passar mais corrente ou menos corrente? O que que eu tenho, aí sim, o que que eu consigo mudar no chuveiro para controlar a corrente? E aí, exatamente, eu mexo na resistência. Exatamente. Então, a chave verão-inverno, pessoal, é uma chave que regula a resistência do chuveiro. Afinal de contas, como diz o filósofo, U igual a RI. Se o U é constante, como é que eu faço para controlar a corrente? Eu mexo na resistência. Então vamos lá. Chuveiro no modo verão. Chuveiro no modo verão. Chuveiro no modo verão, eu quero corrente baixa. Se eu quero corrente baixa, o que que eu faço com a resistência? Chuveiro no modo verão, eu quero corrente baixa. O que que eu tenho que fazer na resistência? Uhum, uhum. Isso, exatamente. Eu aumento a resistência. Ah. Chuveiro no modo inverno. Eu quero corrente alta. Então, o que que eu faço com a resistência? Abaixo. Bem, beleza? Só mais uma pergunta. Como é que eu mexo na resistência do chuveiro? Não vai falar que é para girar o botão. Eu sei que é para girar o botão. E que eu faço? Ó, já estão falando aqui. Eu vou dar mais um tempo para o pessoal, para o pessoal pensar. Não, ó, estão falando aqui, varia DDP. Não, não posso variar DDP. O chuveiro está ligado sempre no 220. O chuveiro está ligado sempre no 220. Não, não. A potência. Então, mexe na potência? Não, gente. A potência é o que você fez quando você mudou a resistência. A questão é como é que eu vario a resistência de um resistor? Para isso, você vai ter que lembrar de uma fórmula. Vocês já esqueceram da fórmula, né? Vou colocar a fórmula aqui. O resistor não é um fio, gente. O resistor não é um fio. Como é que eu calculo a resistência de um fio? Rho L sobre A. Opa, volta aqui. Rho L sobre A. Varia a resistividade? Não. Por que que eu não posso variar a resistividade do chuveiro? Porque a resistividade depende do material. Você não vai trocar o resistor cada vez que muda o tempo. Exatamente, é o mesmo material. A única coisa que você consegue fazer, gente, é variar o comprimento do resistor. Ó, o comprimento não é diretamente proporcional à resistência. Então, como que a coisa funciona, gente?
O resistor dentro do chuveiro, ele tem um tamanho, ele tem um L. Só que ele pode ser ligado de duas maneiras. Imagina o seguinte, ó, como que funciona o trem. Imagina que você tem um resistor assim, ó. Isso aqui é o resistor do chuveiro. Isso aqui é o resistor do chuveiro. Então é assim, ó. Aqui está o polo positivo e aqui o outro polo. Opa, ô diacho. Ó. Vamos supor que aqui seja o polo negativo. E aqui você tem uma chave, ó. Essa chave, ela pode ser ligada aqui ou aqui. Então, por exemplo, quando eu quero uma resistência alta, eu quero um resistor de comprimento maior. Então eu ligo ele aqui, ó. Eu ligo aqui. Eu ligo assim. Deixa eu apagar esse negócio, ficou meio tosco aqui. Esquece isso aqui. Então, esse amarelinho aqui, ó, se eu ligar ele aqui, eu vou ter todo esse resistor funcionando. Tudo isso aqui, ó. Então, ele vai ter um comprimento maior. Beleza. Quando eu mudo para o modo inverno, o que o modo inverno faz? Ele liga o resistor aqui, ó. E agora você só tem isso aqui funcionando, ó. Então, para correntes maiores, eu diminuo o comprimento do resistor. Entendeu? É uma sequência de coisas. Então, ó, só para recapitular, porque isso aqui é meio confuso, ó. Modo verão. Chuveiro tem que ter potência baixa. Para ter potência baixa, a corrente tem que ser pequena. Para a corrente ser pequena, a resistência tem que ser grande. Para a resistência ser grande, o comprimento do resistor é maior. Tá bom? Modo inverno. Eu quero potência alta. Se eu quero potência alta, eu quero corrente alta. Se eu quero corrente alta, eu quero resistência baixa. Como é que eu faço a resistência de um chuveiro diminuir? Você diminui o comprimento daquela parte que está ligada. Tá? Beleza? Por uma questão teórica, isso é super importante, essa percepção. Tá? Percebe que você usou todas as fórmulas da eletrodinâmica? Você usou o Uri, as potências e o Roberto Rolla, que é o R igual a ρL sobre A. Você usou todas elas, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm e as fórmulas de potência. Então, assim, é um exercício excelente para cair em vestibular. Tá? Tudo bem? Beleza? Isso é teoria de potência, tá, gente? Isso é teoria de potência.